Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Adopt. Meu nome é Fernanda, faço parte do time de Customer Success. Estarei aí dando andamento e continuidade aí a todo esse teu processo após a sua aquisição aí, então, da nossa ferramenta. Então, se você tem plano Starter, plano Business ou Enterprise, estiver vendo esse vídeo, fique super tranquilo que a gente vai passar por todas as etapas de configuração do seu aviso. A gente já vai deixar tudo certinho para você com as categorias que a gente vai estar trabalhando, caso você queira seguir, como é um vídeo que vai ser um pouco longo, então se você quiser seguir para as próximas etapas, fique super à vontade para dar essa agilizada, mas por ele ser um vídeo longo, então eu sugiro que você pegue um café, um chazinho, ou se não uma água, e fique super à vontade aí para acompanhar todas as etapas de configuração. Bom, atualmente são 6 etapas de configuração, a gente vai iniciar esse vídeo aí criando, então, o seu aviso, o seu banner de cookies, né? Que é o que vai ficar disponível no seu site. E aí, qualquer dúvida que você tenha também ao longo do processo, ficou alguma coisa que não ficou muito claro e tudo mais, pode chamar a gente também no chat, se é alguma coisa específica relacionada ao seu site, então pode chamar a gente aqui no chat, a gente vai te dar todo o suporte necessário, tá? O chat você pode acessar diretamente de dentro do seu painel da Adopt, clicando aqui no cantinho do chat, ou senão você pode abrir um ticket também, clicando em cima no menu superior direito, clicando em cima do seu e-mail, então tem aqui a opção de você abrir um ticket, tá? Então, você consegue abrir por ali e passar para a gente todas as informações, caso você tenha alguma dúvida ou não, tá? Para os planos Business Enterprise, a gente vai ter a possibilidade de você agendar esse onboarding de forma direta com o gerente da sua conta, tá? Então, você pode clicar lá em agendamento, escolher a sua data e horário que tiver disponível, e aí você faz esse acompanhamento de forma personalizada com o seu gerente de contas, ok? Bom, vamos iniciar então aqui criando o seu aviso, né? Então você já está com o seu painel, sua conta já foi liberada, enfim, está no plano Starter ou plano Business ou Enterprise, a tela vai ser sempre a mesma, tá? Vai mudar algumas configurações de acordo com o plano, mas isso eu vou citando ali ao longo do vídeo, ok? Então a gente começa aqui criando o seu disclaimer, né? Criando o seu banner de cookies. Aqui eu vou dar um nome genérico, só para a gente seguir. Aqui ele então está te dando duas opções, né? Que seria um único site, ou se não, 2 sites ou mais. Então aqui, se você tem, por exemplo, está no plano Starter, ele só vai te dar a opção de um único website, de um único domínio para a criação desse banner. Se você tiver no plano pago, né, Business ou Enterprise, você tem a possibilidade, então, de incluir no plano Business a tua home, né, teu site principal, domínio principal e também os subdomínios. Então, vai incluir um blog e os subdomínios que você tiver vinculado dentro da mesma política, claro, desde que elas estejam dentro da mesma política, tá? Então, fique super à vontade. Plano Business, ele atende até 5 subdomínios, tá? Dentro do mesmo aviso. E para os planos Enterprise, ele atende até 10 subdomínios dentro de um aviso, tá? Aqui no caso eu vou utilizar o URL da Adopt mesmo, tá? Então o domínio da Adopt para a gente seguir essas configurações. Vou salvar e publicar, ele já vai criar aqui o meu primeiro disclaimer, tá? Então esse é meu primeiro disclaimer, ele vai ter todas as etapas aqui onde eu vou seguir, que seriam as 6 etapas que eu comentei anteriormente, né? Então 6 etapas de configurações iniciais. Então a gente vai seguir aqui para a parte de estilo, que seria a primeira etapa de configuração do seu banner de cookies. Aqui na etapa de estilo, então, você vai poder mudar as cores, então, do seu banner de cookies, de acordo com o layout do seu site, ou uma dica aí que a gente deixa, né? Você pode colocar numa cor diferente do layout do seu site, justamente para chamar a atenção desse visitante, para que ele dê o consentimento dele ali no aviso. Então, isso vai dar uma boa diferença ali com relação às métricas e tudo mais que você vai poder avaliar no final das contas, tá? Então, a dica é essa, mude a cor do seu banner de acordo, né, para que chame um pouco mais a atenção do seu público. Então, vou mudar aqui só para deixar ele diferente. Então, eu posso escolher qualquer outra cor, enfim. E aí, aqui também eu tenho essa pergunta, né, aqui embaixo, se você deseja deixar o botão rejeitar e aceitar no mesmo tom. Essa recomendação dessa cor, né, dos botões rejeitar e aceitar no mesmo tom, é uma recomendação da ANPD, então, com base na legislação LGPD. Então, a gente deixa isso como opção ali dentro para vocês. Se você tá dentro do Brasil, está atendendo a legislação LGPD, essa é
Essa é uma parte necessária, tá? Que está sendo recomendada pela ANPD, então, como boas práticas. Então, fique super à vontade para fazer essa alteração ali e deixar tudo certinho. Se você tem a sua legislação fora do Brasil, qualquer outra legislação, GDPR, CCPA, entre outras, fique super à vontade também, se deseja escolher dessa forma ou não, de acordo com a sua legislação, tá ok? Aqui, então, a gente pode mudar o posicionamento do controlador, tá? Então, aqui ele já vai dando um overview de como vai ficar, né? Então, a gente pode colocar em outros, de outro formato, no topo em cima e tudo mais. Então, a gente pode ir fazendo essa verificação por aqui, tá? Aqui, para você que tem planos pagos, business ou enterprise, você também consegue mudar o layout, né, o tema do seu aviso, do seu banner de cookies. Então, aqui a gente tem o convencional, né, que seria o padrão da Adopt. Deixa eu colocar a minha cara para cá. Então, aqui a gente tem o padrão, que seria esse modelo, e a gente tem o modelo moderno, tá? Se você tem plano pago, então você consegue alterar isso de acordo, né, com o que você quiser ali, com o que você achar melhor para o teu banner de cookies, tá? Então, aqui também, se você tem planos pagos, você tem ativo e disponível aqui para você esses outros ícones aqui para o controlador e também a possibilidade de você subir uma imagem própria, né? Então, seria o logo da sua empresa, da sua marca, enfim, ou da marca do seu cliente, caso você seja uma agência e esteja trabalhando com outros clientes dentro de uma conta Adopt, você pode subir, então, a logo do seu cliente aqui também. Aí, detalhe, para essa questão de logo, né? Se você for subir essa imagem própria no controlador, a gente recomenda sempre, né, que essa imagem esteja dentro de 150 pixels a 300 para que ele fique 100%, fique ok, e não dê nenhuma interferência, não fique quebrado, não fique aquela imagem feia, tá? Mas é super tranquilo. Aqui eu vou mudar, então, para um cookiezinho, só para remeter, que é um aviso de cookies, né, para o teu visitante. E se você tem o plano pago, então essa parte aqui também é customizável, né? A parte de comunicação do seu banner de cookies. Ou seja, quero mudar o título, você pode alterar esse título, pode alterar o texto aqui dentro, né? Esse texto já é um textinho padrão para todos os clientes, mas se por acaso você quiser alterar, fique super à vontade. Lembrando que toda a comunicação que você alterar do seu banner de cookies, verifica com seu jurídico, verifica com o DPO responsável da sua empresa o que pode ou não ser alterado e como que você poderia alterar isso, tá? Então, super tranquilo. Outras partes que você consegue personalizar também e renomear, que seriam a parte de documentação. Então, por exemplo, minha documentação de política de aviso, né, política de privacidade, não se chama política de privacidade, se chama aviso de privacidade. Você pode renomear esse documento, então, de acordo com a descrição do seu documento, tá? Aí a gente tem a parte de termos de uso, né? Se você não for utilizar como termos de uso, você for utilizar a sua política de cookies, por exemplo, no lugar de termos de uso, você só renomeia aqui, então, a parte de documentação, sobe a documentação correta lá na parte de documentação, onde a gente vai passar, né, por essa etapa daqui a pouquinho, e aí tá tudo certo, ele já vai ficar redondinho ali no seu banner de cookies. Mesma coisa a informação de opt-out, né? Então, se você quiser mudar esse nome opt-out para algo que vá fazer entender melhor ali para o seu cliente, fique super à vontade. Os botões aqui, né, customizar, rejeitar e aceitar, isso também pode ser renomeado. O que a gente não recomenda é que você tente deletar esses botões e deixar somente o aceitar, tá? Isso não é aceitável em nenhuma legislação mundial, tá? Então, todas as legislações, seja ela do Brasil, seja elas fora do Brasil, GDPR, CCPA, entre outras, todas elas têm a mesma base legal, que é você dar a possibilidade do seu visitante, do seu usuário, de rejeitar, então, os cookies. Então, ele tem a opção de aceitar e ele precisa ter a opção de rejeitar também. Então, o que a gente orienta seria, você pode renomear esses botões, mas jamais excluir eles do seu banner de cookies, tá? Então, essa opção de exclusão não existe dentro da Adopt. Para o seu banner de segundo nível, a mesma coisa, tá? Então, você pode alterar, então, os textos, pode alterar aqui a parte das categorias, né? O nome de cada categoria, desde que, claro, não fuja do que ele realmente faz, tá? Então, para que não fique confuso isso para o seu visitante, para o seu usuário, a recomendação é sempre a mesma. Consulte o pessoal jurídico, consulte o seu DPO, o seu encarregado de dados, na hora de fazer, então, essas mudanças de textos, tá? Então, é isso.
Aqui em cima a legislação, então você pode deixar ela de acordo com a legislação do seu país, tá? Se por acaso você quer deixar ele certinho, o que vai mudar, né? De acordo com a legislação que você colocar aqui e a linguagem que você definir, você vai poder colocar aqui então as informações. Então, se você quiser deixar algo personalizado para sua empresa, uma comunicação personalizada, lembrando que seria bom atualizar essa comunicação para as outras linguagens também, tá? Então, se você salvou ela em inglês, depois em português, se você quiser alterar, também você altera ela, salva aqui e volta aqui para o inglês, por exemplo, e faz as alterações e salva, tá? Não tem problema, ele vai atender então a essa atualização que você fizer de comunicação aqui para todas as linguagens. Lembrando que a Adopt, ela atende a mais de 31 legislações globais e a mais de 27 idiomas. Então, assim, se seu visitante estiver com a linguagem principal do navegador dele em russo, o seu banner vai aparecer na comunicação em russa, tá? Então, na linguagem, de acordo com a linguagem padrão ali do navegador dele. E a mesma coisa vai funcionar com relação à legislação. Então, se ele estiver fora do Brasil, acessando lá da Europa um site brasileiro, o aviso para ele vai estar no modelo europeu, tá? O banner de cookies vai estar no modelo europeu, GDPR, e vai estar na linguagem do navegador desse visitante, tá? Isso é o ideal, então, dentro da legislação é o que se pede, então é o ideal para todos, mas a gente tem a possibilidade, se por acaso o seu site só atende aquele único país, aquela única região, e você quer deixar isso numa linguagem padrão, não quer que essa linguagem fique disponível de acordo com a linguagem do navegador do visitante, a gente tem aqui a possibilidade de você configurar, então, essa linguagem. E o que você vai fazer aqui? Você vai ativar, então, deixar ativo somente as linguagens que você permitir. Por exemplo, quero que meu site ele traduza somente, né, o banner de cookies, que ele traduza de acordo com o meu site, que é atendimento aí a 2 ou 3 linguagens diferentes ou países diferentes. Então, você pode selecionar a linguagem que você achar que faz mais sentido ou que você queira deixar registrado, né? Então, para que o seu banner de cookies só traduza para aquela linguagem ou que ele permaneça na linguagem do seu país, não tem problema, tá? Salva e publica e ele vai atender então a essa regra que você colocou aqui. Lembrando, isso está disponível somente para os planos pagos, tá? Então, planos Business e Enterprise, essa funcionalidade está disponível. Que terminei de fazer todas as configurações necessárias na etapa de estilo, o que eu vou fazer? Eu vou salvar e publicar. Salvando e publicando quer dizer que eu já passei dessa etapa, vou para a próxima etapa, tá ok? Então aqui a gente volta então no início, aqui no seu banner de cookies, então ele já vai ter aqui no disclaimer as próximas etapas para a gente cumprir. Enquanto ele estiver tudo em vermelho, ele não vai aparecer o banner de cookies no seu site. Então ele precisa estar com todas as etapas em verde para que seu aviso, né, para que seu banner de cookies apareça ali no seu site. A gente vai entrar na parte de documentações, então, tá? As documentações, então, a gente tem a política de privacidade e a gente tem os termos de uso. A tela para essa parte de documentação, no momento, ela está igual, tá? A gente vai passar por algumas atualizações daqui uns tempos, né? Então, logo já vai estar disponível para vocês na plataforma da Adopt um meio de você gerar também essa política de forma direta aqui dentro, tá? Mas enquanto isso não estiver ativo, não está ok ali, você pode incluir, por exemplo, o link da sua política de privacidade aqui. Vou colocar o da Adopt aqui só para a gente colocar como exemplo. Então, você pode colocar o link da sua política de privacidade. Caso você não tenha esse link, você tem esse documento em PDF. Então, você pode fazer o upload desse documento. Então, você pode clicar aqui e fazer esse carregamento aqui para essa parte de documentação. Vai salvar e publicar. E aí tá tudo certo. Então, você salva sempre aonde você colocou o link, ou se não, se você subir alguma documentação de PDF, lembre de salvar e publicar no final. Aqui embaixo a gente tem um modelo, atualmente a gente tem um modelo aqui que você pode utilizar, caso você não tenha a sua política de privacidade ainda criada, você pode seguir esse modelo e criar a sua própria política, tá? Então, fique super à vontade para utilizar esse modelo também.
com relação à política de privacidade, todas as legislações elas pedem para deixar isso bem claro dentro do banner de cookies, tá? Então, a gente até tem aqui a opção de você não colocar, não deixar isso disponível no banner de cookies, né? Para dizer que você não tenha, mas é recomendado por lei. Então, a gente sempre diz, ó, tem essa opção de não colocar, mas se você tiver melhor, deixar tudo certinho, de acordo com a legislação, para não correr nenhum risco de sanção administrativa depois, tá bom? Então, essa parte de privacidade está ok, a gente já subiu a documentação, agora a gente vai seguir para termos de uso. Termos de uso tem o mesmo layout no momento, né, do que a política de privacidade. Aí aqui é aquele ponto, né, se você tem conta business ou enterprise e você renomeou a parte de termos de uso para aparecer no seu banner de cookies, então você vai ter que seguir de acordo com a documentação que você colocou lá, né? Então, o nome da documentação que você colocou. Então, se você colocou, por exemplo, a política de cookies no lugar de termos de uso, você vai subir, então, a política de cookies aqui no lugar de termos de uso. E a mesma coisa também se você quiser fazer um upload desse documento. Ah, mas a minha política de cookies ela está vinculada à minha política de privacidade. Preciso subir novamente? Não. Porque se ela já está dentro da mesma política, né, não tem por que você subir novamente essa documentação. O que você vai fazer? Você pode, então, para termos de uso, você pode, então, colocar aqui que você não tem. E aí você salva e publica. Essa informação ela não vai aparecer no seu banner de cookies depois, tá? Então, ela vai aparecer somente a documentação da política de privacidade, tá? E se por acaso você tiver, então, está dentro dos planos pagos e quiser colocar outra documentação, como por exemplo a política de cookies, ou se não, a política de trocas e devoluções, caso você tenha um e-commerce, né? E você tem essa política de trocas e devoluções de forma separada, você pode subir então aqui também no lugar de termos de uso. Lembrando de renomear tudo certinho lá na frente, né? Ok. Fez as configurações necessárias, salvou, publicou, deu tudo certinho, não deu nenhum erro, a gente volta para a etapa inicial, onde a gente vai seguir, então, com as próximas etapas aqui de configuração do seu banner de cookies, tá? Então, a próxima etapa que a gente vai ter aqui vai ser o opt-out. Tá? Então, o opt-out, ele também é algo recomendado pelas legislações, não somente a LGPD, a GDPR, a CCPA, entre outras também. Então, recomendado. Se você não quer usar o opt-out da Adopt, você deve ter isso de uma forma rápida e simples ali, intuitiva ali dentro do seu site para facilitar ali para o seu visitante, tá? Então, se você não quiser usar da Adopt e tem essa parte bem estruturada dentro do seu site, de uma maneira fácil de localizar, você pode clicar aqui em que você não deseja utilizar, então, o opt-out da Adopt, e aí ele vai sumir também do seu banner de cookies, tá? Então, mas se por acaso você vai utilizar, tá tranquilo. Aqui o que você vai fazer, né? Então, você tem aqui o seu e-mail principal, você pode deixar essa parte do opt-out vinculada ao seu DPO. Então, aqui eu tenho um e-mail de DPO já que eu coloquei como membro, tá? Então, eu posso selecionar ele aqui e ele já vai ser esse e-mail que vai receber essas comunicações de opt-out, então, quando houver algum solicitante, tá? Através do formulário da Adopt, que vai estar disponível dentro do teu banner de cookies. Aqui, o que eu vou fazer de configuração, né? Vou colocar o nome, então, do site, para que ele apareça no formulário, então, certinho, para já identificar isso para o teu visitante, para o teu usuário. A parte de texto, todos esses textos já foram revisados e tudo mais pela nossa área jurídica, mas se você quiser atualizar de acordo com o seu jurídico, com o DPO da sua empresa, fique super à vontade, dá uma lida aqui, ver o que dá para acrescentar, o que dá para incluir ou tirar, fique super à vontade, tá? Então, isso é com relação a cada etapa, a cada processo aqui da solicitação de opt-out. Terminou de fazer essa configuração, salve e publica. Tá, mas eu não sei, não tenho esse e-mail do DPO para colocar ali, por exemplo, né? Então, como que eu fiz para colocar esse e-mail do DPO nessa listagem aqui em cima, tá? Eu vim aqui na parte principal, a gente tem membros aqui, né? Então, se você dá uma olhada aqui, a gente tem essa opção de membros, é onde você vai mandar um convite, então, para o seu DPO, para que ele faça parte, então, dessa conta que você tem na Adopt, para que ele também receba essa comunicação de opt-out. Então, você vai colocar o e-mail do seu DPO, vai colocar ele como DPO aqui dentro, vai salvar e publicar da mesma forma que eu fiz aqui, né? Neste modelo. E aí, aqui na parte de configuração de opt-out, sim, você vai conseguir, então,
colocar o seu DPO como responsável, tá? Então aqui ele já coloquei meu DPO, já está tudo certo as configurações, eu vou salvar e publicar. Então ele já está salvo, já foi publicado e ele já vai estar disponível no seu banner de cookies, tá? Para receber essa comunicação de opt-out. Então voltando aqui para a parte inicial, a gente já avançou então 4 etapas das nossas configurações, né? Então a gente já chegou na parte de opt-out e aí a gente pode seguir então para a parte aqui do código, né, da parte de instalação. Então, só mostrando para vocês como funciona essa parte de instalação, a parte do código. Todos os códigos aqui, eles já são configurados, já tem um código próprio de acordo com a URL do seu site, tá? Então, ele vai atender a tudo que você colocar de personalização, de tudo que você fez, ele já vai ficar registrado, tudo certinho. Então, a gente recomenda esse único código que está aqui, você vai colocar no site que você listou dentro do seu disclaimer, ou nas subdomínios que você também listou dentro do seu disclaimer, é o código que você vai usar para a instalação. Você não pode utilizar esse mesmo código, por exemplo, para colocar num site qualquer que não esteja dentro da conta da Adopt, tá? Porque ele vai trazer todas as informações que você registrou aqui dentro. Então, não vai ser legal, porque ele vai estar acompanhando ali a política, vai estar acompanhando todas as informações que você já configurou. Então, o que a gente orienta? Esse código é exclusivo para o site que você está trabalhando, porque você colocou ali, que você criou o seu disclaimer, tá? Então, atenção na hora de copiar esse código, na hora de fazer essa instalação. Você copia ele direto aqui pelo botão de copiar, para que não dê quebra no seu código, para que não dê nenhum problema, e aí para que ele vá, então, da forma correta na hora de você fazer essa instalação. Recomendações de instalação. Então, a gente pode fazer a instalação via código-fonte, diretamente ali no header, tá? Então, onde você coloca um dos primeiros códigos ali é o ideal. Se você tem a possibilidade também de fazer essa instalação do código via GTM, tá? Caso você utilize o Google Tag Manager, você pode fazer essa instalação diretamente por lá. E também, se você tiver contas, né, se o seu site for da WordPress ou da Tray, você tem também a possibilidade de fazer essa instalação via plugin da Tray ou da WordPress, tá? Então, a gente tem esses caminhos aí de instalação. Se você tiver dúvida nesse processo também, fique super à vontade de chamar a gente aqui no chat. Aí a gente já vai te dando todas as orientações ali necessárias para como fazer, então, essa instalação, tá? Mas o recomendado seria esses pontos, né? Essas 4 opções que eu acabei de passar para vocês. Fazendo essa instalação do código, é só fazer um check da instalação para ver se deu tudo certo. Se deu tudo certo, ele vai ficar todas as etapas em verde e ele vai dar como concluído. Se tiver alguma coisa faltando, ele vai te dar um alerta no final, né? Vai mostrar uma mensagem de alerta do que qualquer etapa que está faltando de configuração ali do seu aviso para que ele fique 100%, então, tá? Para que a instalação ocorra da forma correta. Então, se tiver algum problema no código, ele já vai mostrar também e já vai também te dar a resposta para isso, né? Olha, deu erro aqui no código, o correto seria isso. Então, ele já vai te dar essa mensagem ali certinho. É comum, em alguns casos, principalmente quem trabalha com WordPress, de dar erro de cache, tá? Então, na hora de instalação. Então, a gente tem um tutorial específico para essa etapa, para você configurar tudo certinho, para que não dê esse erro de cache, não dê esse erro vinculado ao nosso Adopt, né? Então, você consegue aí seguir com a sua configuração tudo certinho, sem ter esse problema, tá? Mas a gente tem alguns guias que vão te orientar nesse sentido, caso você trabalhe com algum plugin de cache aí dentro do seu site, tá? Então, a gente tem essas orientações disponíveis aí também no na nossa central de ajudas e também conversando com a gente ali via chat ou via ticket, então a gente pode informar qual que é o caminho correto a seguir nessa etapa, tá bom? A gente terminou essa parte aqui de instalação. A gente tem uma próxima etapa, que seria a etapa das tags, tá? Então, acabei voltando aqui, já vou mostrar esse layout aqui também para vocês, né, de todas essas outras informações, mas aqui a gente vai ter, então, a etapa de tags, de scan dessas tags. Então, como a gente já fez a vinculação do nosso domínio lá dentro na primeira fase e tudo mais, quando a gente criou esse aviso e fez a instalação tudo certinho, então agora a gente precisa rodar o scan, né, o scan dessas tags para ver quais são as tags e cookies que o nosso site está disparando.
Então aqui ele vai levar alguns minutinhos para fazer esse scan geral da URL, né, do nosso domínio. Então ele vai seguir com essa atualização e aí ele vai trazer essas informações aqui embaixo para a gente, ó, em tags, tá? Então ele vai aparecer quais são as tags necessárias, as performance, funcional, marketing, estatística, e se tiver alguma coisa que está como desconhecido ainda. Então esse é um ponto de atenção. Entrou alguma tag ali na parte de desconhecido, é onde você tem que ter aquele olhar de investigar um pouquinho mais a respeito dessa tag, em qual categoria ela vai se encaixar ou não, para você reclassificar ela, tá? Então, o nosso sistema, o sistema da Adopt, ele já pré-classifica essas tags de acordo com as suas funções. Mas pode ser que aconteça de ter um plugin, alguma coisa diferente ali no teu site, e ele não identificar aonde ela se encaixa de forma rápida ali, através desse scan que a gente faz. Então, ele vai acabar caindo ali como desconhecido. Então, esse é o ponto de atenção que você precisa ter, tá? Se cair alguma coisa nessa parte de desconhecido, para você fazer, então, essa reclassificação. Enquanto isso, a gente vai aguardar, então, um pouquinho, até ele concluir aqui o scan das tags, para mostrar para vocês como é que aparece, como é que fica, então, essas informações aqui, tá? Muito bem, ele chegou aqui ao fim, então, do scan, ele já completou tudo certinho, já mostrou aqui para a gente o que tem de tags e cookies. Aí a gente vem com atenção aqui para a parte de desconhecidos para ver se caiu alguma coisa. Aqui no meu caso não caiu nada, tá tudo certinho, já foi tudo configurado. Então já está na categoria correta de cada uma delas. Então aqui para mim tá ok. Então onde que eu fico sabendo também um pouco mais de informação dessas tags, tá? Eu venho aqui em ver detalhes. Então em ver detalhes é onde eu vou saber qual que é o cookie, qual que é o tempo de duração e o que ele tem aqui de informação, né? Qual que é a descrição, então, desse cookie, né? O que ele dispara aí de informação, o que ele faz. Então, todas essas informações, com relação às tags e cookies, depois de você fazer essa pré-classificação, então, você pode utilizar essas informações aqui das tags também para incluir na tua política de cookies, tá? Então, você pode atualizar isso lá dentro da sua política de cookies, tá ok? Então, você pode baixar essas informações aqui, ó, nesse botãozinho aqui do lado, tanto em PDF quanto em download de CSV, e é isso que vai te ajudar ali a incluir essas informações na sua documentação de política de cookies, tá? Finalizando essa etapa, ele já fez, então, essa etapa do scan das tags, a gente fez, então, a instalação do aviso. O que falta fazer, né? Então, para que teu aviso fique ativo no seu site, a recomendação terminou o scan das tags, você volta aqui para a parte de instalação, porque no momento aqui até ele não vai ficar disponível o aviso no teu site. O que você vai fazer, né? Só para concluir de fato todas as etapas e fechar com chave de ouro. Vem aqui, dá um check de instalação, terminou o scan, né? Dá um check de instalação, e aí sim ele vai correr todas as etapas, como eu informei antes, né? Então ele vai correr todas as etapas e vai dizer se está tudo ok ou não. E aí é onde ele já vai liberar de forma direta, então, o banner de cookies no site de vocês, e vai aparecer conforme está aqui, ó, no site da Adopt. Então, o bannerzinho aqui do lado já vai ficar apresentando aqui para vocês certinho. Se ele aparecer lá no site, quer dizer que deu tudo ok também a sua instalação. Se der algum erro, algum problema, ele vai aparecer nessa etapa de instalação, conforme eu avisei vocês antes, né? Então, aqui na parte de instalação, se deu algum erro aqui nesse check de instalação, ele vai aparecer essas informações na parte de baixo, tá? Então, ele já vai dar tudo certinho. E aí você já vai saber o que fazer também, tá? Aqui, então, a gente já concluiu a instalação, o banner de cookies já está ativo no seu site, está funcionando perfeitinho. O que a gente precisa fazer, então, das etapas agora de configuração para deixar seu aviso 100% compliance, 100% ali de acordo com as legislações? Você pode seguir aqui, de novo, né? Volta para essa parte aqui, então, onde está o seu disclaimer. Aqui na parte de scan, a gente tem uma outra configuração que é extremamente necessária, que seria o bloqueio das tags de terceiros. Para que seria esse bloqueio das tags de terceiros? Para que o aviso funcione da forma correta. Porque se eu acessar o site aqui agora, deram um rejeitar, por exemplo, no aviso, e eu não tiver feito esse bloqueio das tags de terceiros, esse rejeitar, esse botão não vai estar servindo para nada, ele não vai estar funcionando da forma correta. Então, para que esse botão funcione da forma correta,
para que ele bloqueie de fato as tags de terceiros, tanto esse botão quanto a área de customizar aqui, né, de acordo com o que o cliente selecionar ali, então é o que vai estar disponível, o que vai liberar. Então, para que isso de fato funcione, eu preciso realizar esse bloqueio das tags de terceiros. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente lembrando lá como que a gente fez a instalação do aviso no site de vocês. A instalação foi via código-fonte? Se foi via código-fonte, está lá no head, é uma das primeiras tags, você pode utilizar o autoblock para isso. Então, você pode ativar então o bloqueio automático das tags, salva e publica, e ele já vai fazer esse bloqueio então de forma direta, tá? Ah, mas eu fiz a minha instalação via GTM, como que eu vou fazer esse bloqueio de tags de terceiros? Nós temos uma documentação específica para essa parte de bloqueio de tags de terceiros, tanto para o autoblock, a gente tem algumas informações ali também nesse guia, mas a gente também tem os guias ali com relação a bloqueio diretamente no código-fonte ou bloqueio no GTM. Então, essa documentação a gente já deixa disponível, está disponível no nosso central de ajudas, está disponível também via e-mail, que a gente sempre manda ali como orientações, então fique super à vontade para acessar ali e ver qual é a melhor forma de bloqueio no seu caso, de acordo com a instalação que você fez, tá? Então, por exemplo, você fez a instalação no código-fonte e tudo mais, você pode então ativar o autoblock, aí ele já vai deixar todas as tags de terceiros, então que seria o Analytics, o Google Ads e essa outra, Fastwork, ele já vai fazer esse bloqueio. Então, você vai salvar e publicar, e você vai rodar novamente o scan de tags para ver se deu tudo certo com esse bloqueio. Como que você vai identificar se deu certo ou não? Aqui dentro do painel da Adopt, depois que você realizou o bloqueio, você vai vir aqui em ver detalhes. Se ele aparecer com essa informação aqui, bloqueado em verde, quer dizer que deu certo. Quer dizer que a sua configuração, o seu bloqueio deu certo. Então, tá tudo ok, você não precisa se preocupar. Então, se a pessoa, né, seu visitante, for no seu site e der um rejeitar, essa tag de terceiros, ela não vai disparar cookies, tá? Então, ela vai atender ao bloqueio que você realizou. E aí sim, o seu aviso já vai estar 100% de acordo com a legislação, tá? Outro ponto de configuração de atenção aqui também seria para quem trabalha com as legislações GDPR e a gente tem aqui a questão do TCF também, que é a parte de configuração a respeito dos websites, enfim, de quais são os plugins e tudo mais que vocês trabalham ativos diretamente com o seu site. Se você trabalha com a legislação GDPR, certamente você vai receber uma comunicação fazendo essa solicitação de que você precisa ativar essa configuração para deixar tudo certo com o seu aviso, tá? Com o seu banner de cookies. Aí é simplesmente você ativar e aí você selecionar qual que é a ferramenta que você está utilizando, né? Quais são as ferramentas, né? Então você pode ir listando tudo certinho aqui, tá? De acordo com aquilo que você utiliza de fato. Isso então está previsto ali somente para a GDPR. Então, se você trabalha com a legislação LGPD, isso daqui ia ser uma configuração que não é necessária neste momento, tá ok? Então, segue somente com o bloqueio das tags de terceiros e tá tudo certo. Com essa etapa você já concluiu, então não precisa, fique tranquilo que ela já vai estar dentro, então, do que se pede a legislação. A gente pode voltar aqui, então, para o banner novamente, né, para o disclaimer de vocês. Aqui dentro, se você clicar dentro, ele vai abrir essa outra etapa aqui, né? Vai trazer um pouco mais de informação a respeito do seu banner de cookies, tá? E algumas opções a mais. Então, se você tem o plano pago, plano business ou enterprise, você tem a possibilidade de esconder o controlador após o aceite. Ah, mas o que seria esconder o controlador? É simplesmente esse botãozinho aqui, né? Esse botãozinho que a gente tem aqui do lado. Então, esse botãozinho ele some. Se você, por exemplo, der um aceitar ou rejeitar, ele, em vez de ficar aqui, ele vai sumir do site de vocês, tá? Então, é para isso que serve esta opção aqui de esconder o controlador após o aceite. Mas, seguindo a lei, né? Então, segundo as legislações, se você fizer essa opção de esconder o controlador após o aceite, lembrando que você tem que dar um outro caminho para esse visitante, esse usuário, para que ele possa revogar o consentimento dele. Mas como que você vai fazer isso? Aqui embaixo a gente tem uma documentação específica para esses casos. Então você pode clicar aqui na documentação, ele vai trazer então todo o tutorial com relação a essa etapa,
E aí você vai seguir aqui embaixo, ó, ele já vai te dar duas opções diferentes, tá? Para você reativar, então, o banner de cookies. Um botão diferenciado, então ele já tem aqui um scriptzinho que você pode fazer a instalação no seu site, colocar esse botão em algum outro ponto do seu site. Ou se não, um link, né? Então você pode colocar um link como se fosse um link desses aqui embaixo, ó, né? No site da Adopt. Então você pode colocar um linkzinho lá no rodapé do seu site. Aqui já está o script para isso também. Já com a indicativa, né? Que é o banner de cookies. Então a pessoa clica nesse link e ele vai aparecer novamente, então, a solicitação ali para consentimentos, tá? Então já vai ficar ali disponível. Então, lembrando que se você quiser utilizar essa ferramenta, né, essa opção aqui de esconder o controlador após o aceite, lembrando que a documentação está logo abaixo aqui, ó, e você pode seguir uma dessas duas recomendações para que seu visitante, seu usuário, possa revogar o consentimento dele, tá ok? E aí, a gente tem também essa parte do Consent Wall, que essa seria uma ativação para você congelar, então, o seu site e deixar somente o banner de cookies ali ativo, para que ele reforce ali a solicitação de consentimento. Então, enquanto a pessoa não der o consentimento dela, ele vai ficar ali, ele não consegue navegar de forma tranquila dentro do site, porque ele vai ficar ali tudo embaçado, o seu site vai ficar meio que congelado e vai ficar somente o banner de cookies ali em evidência. A gente não recomenda isso para planos, né, enfim, para contas, né, que estejam ali, sites que estejam na legislação LGPD, né, dentro das legislações brasileiras, entre outras legislações também não é permitido. Então, isso é mais permitido para outras regiões aí, outros países da Ásia, entre outros. Então, isso é permitido para lá, mas aqui não tem essa permissão. Então, não é recomendado para todos, tem essa opção ali, mas não é recomendado para todos. Tá? Verifique, então, como que está a questão da sua legislação, de acordo com o seu país, para ver se faz sentido ativar ou não o Consent Wall, tá? Bom, essa é a parte de configuração, né, que você precisa, só fazendo um overview geral aqui a respeito dessa etapa, mas se você tiver qualquer dúvida a respeito desse ponto, ou qualquer dúvida a respeito de qualquer outra etapa de classificação, de configuração aqui, reforçando, o nosso canal de comunicação é sempre via chat, e-mail, ou se não via ticket, clicando aqui em cima no menu superior direito, abrindo um ticket aqui para a gente, tá? Então, essas são as partes de configuração, e a gente pode seguir, então, aqui para a primeira etapa de novo, e eu vou te mostrar como que você faz também para gerar a questão dos relatórios, tá? Então, a gente já está finalizando aí o nosso onboarding, então mostrando aí a parte de relatórios, tá? Quando você tiver já um tempo dentro da Adopt, já está coletando consentimentos, já tem visitantes únicos ali sendo contabilizados, seu banner já está ativo há mais de um mês, então você consegue também extrair relatórios aqui de consentimentos, tá? Clicando aqui na parte de Consent Logs, você consegue fazer esse download, então, desses consentimentos. Você escolhe o que você quer que apareça nessa informação, né? Escolhe qual que vai ser o disclaimer em questão que você queira esse relatório e o período. Lembrando que, para baixar esses relatórios, eles estão disponíveis somente para os planos pagos, né? Business e Enterprise. E se você for owner da conta, dependendo da sua função dentro da empresa, né? Como qual que é a função que foi liberada para você, então você consegue também tirar esse relatório. Se você tiver como administradora dentro da conta da conta, né? Então você também consegue extrair esses relatórios. Consegue fazendo o download de forma direta por aqui, por período, ou você pode programar isso para receber todo mês, por exemplo. Então, se você tem a conta business, você consegue programar isso para todo mês. Seleciona, então, o disclaimer que você tem interesse. Caso você tenha mais de um disclaimer ativo dentro do seu painel, então você escolhe para qual você deseja. Qual que é a frequência? Então, se você tem um plano business, a frequência que vai estar disponível para você é o mensal. Se você tem plano enterprise, você também tem a possibilidade de extrair essa documentação, né, de ter esse relatório toda semana, tá? Então, fique super à vontade para fazer a sua escolha. No business, você tem, então, um mensal, e aí você coloca aqui os dias, né? Quantos dias e tudo mais. Aqui, então, você vai colocar as informações que você precisa, e você vai baixar, então, essa documentação, já vai deixar ela programada.
Então, todo mês, nessa mesma data, ele vai rodar, então, ele vai trazer essas informações, esse relatório, e já vai mandar diretamente para você por e-mail, tá? Então, assim que começar a coletar informações, trazer informações de visitantes únicos e tudo mais, ele vai constar aqui nessa etapa de Consent Logs. Só lembrando que a Adopt só trabalha com dados anônimos, a gente não trabalha com dados sensíveis e nem dados que são identificáveis, tá? De forma direta. Então, fique super tranquilo. Com relação a Consent Log, você só vai trazer esses dados mesmo de quantidade de pessoas que deram esse consentimento. Então, só para ter uma base ali de como que está o engajamento do seu visitante, do seu usuário, com relação ao banner de cookies no seu site, tá? E aí, para isso, a gente também tem o nosso dashboard aqui embaixo. Então, assim que vai entrando, né, teu aviso está ativo, está tudo certo, então você vai conseguir visualizar isso também todos os dias aqui, como que está esse engajamento, tá? E aqui vai aparecer a quantidade, né, de visitantes únicos, de opt-ins, se tiver algum opt-out ou alguma solicitação de download de dados também vai aparecer aqui. E isso está dentro, então, do formulário de opt-out. Então, se alguém faz uma solicitação lá dentro, vai aparecer somente a quantidade aqui e quem vai receber um pouco mais de informação a respeito de quem fez essa solicitação vai ser o DPO, que vai estar ali vinculado para receber essa comunicação. Ou o DPO, o owner da conta, né? Esses que estão vinculados ali para receber essa comunicação de opt-out, tá ok? Então, aqui só dando um overview geral, seria basicamente isso. Se tiver dúvidas, me chama, pergunta e a gente vai estar respondendo ali no chat ou qualquer outro canal, ok? Voltando aqui, então, esses seriam os pontos que você consegue configurar dentro do seu painel da Adopt. A gente tem outras coisas a mais ali que você consegue fazer também, mas isso a gente pode ir fazendo com calma ao longo do processo ali. Então, o ideal desse primeiro onboarding com vocês é justamente mostrar os caminhos de configuração das etapas principais, as primeiras etapas de configuração ali do seu aviso. E aí, as próximas etapas ali que são um pouco mais aprofundadas a respeito de um ponto ou outro de configuração, a gente vai estar passando com vocês de forma direta, de forma exclusiva. Então, pode me chamar no chat, pode me chamar ali via ticket também e tudo mais, e a gente vai estar sanando todas as dúvidas. Tem um ponto também de Consent Mode, que esse é um ponto de documentação que a gente também tem disponível, então, na nossa central de ajuda. Então, se você atua aí fora do Brasil, está dentro da legislação GDPR, entre outras legislações onde se torna obrigatório essa parte do consent mode, então a gente tem essa documentação também disponível. A Adopt hoje ela é uma CMP que é certificada pela Google, então a gente tem essa possibilidade também de trazer essa documentação para que você fique 100% ali de acordo com as legislações, tá? Do seu país. Fique super à vontade com relação a essa etapa do Consent Mode, a gente pode passar isso de uma forma mais detalhada, de uma forma muito mais personalizada, de acordo com a sua necessidade. Então, é só chamar a gente ali no chat, ou se não, através do ticket. Reforçando, então, nosso canal de atendimento, chat, dentro da plataforma da Adopt ou através do próprio site da Adopt, você consegue chamar a gente, tá? Acessou o site da Adopt, você consegue chamar a gente aqui no chat, que vai estar aqui no cantinho. Ou se não, a gente tem, então, aqui dentro do painel da Adopt, a gente tem a opção de você abrir um ticket, clicando no menu superior direito, abrir ticket, ou a gente tem também aqui a nossa central de ajuda, tá? Então, essa central de ajuda é onde você vai poder selecionar ou buscar qual que é o guia que você precisa para cada etapa. Então, por exemplo, aqui você pode mudar também a linguagem, né? Tem português e inglês. Então, bom, selecionando aqui a linguagem, você já pode pesquisar, por exemplo, bloqueio das tags, né? Então, você já procura por aqui, ele já vai te trazer tudo relacionado a bloqueio, tá? Então, aí você escolhe qual que você está procurando ali a respeito dos bloqueios das tags, tá? Então, ele já vai abrir certinho, ó, com todas as informações. Tem um vídeo específico para cada etapa ali de configuração, então, se você tiver dúvida a respeito desse ponto, a gente já tem um tutorial completo com vídeo e também com a descrição do que fazer, tá? Então, lembrando, ele está aqui disponível em português e inglês. E também o nosso blog, tá? Então, aqui no nosso blog, a gente também traz um pouco mais de informações a respeito também das legislações, das novas legislações que saíram ali nos Estados Unidos, como que a gente está trabalhando e tudo mais. Aqui a gente tem a informação a respeito do Consent Mode também, isso também está disponível
na linguagem em português, tá? Então, fique super à vontade para navegar no nosso blog, tirar dúvidas a respeito de legislação ou a respeito de qualquer ponto ali importante que você queira, tá? Então, esse é nossa central de ajudas. E é isso, gente. Eu fico por aqui, fico aguardando o contato de vocês. Caso vocês queiram um contato personalizado, você que tem um plano Enterprise ou plano Business, a gente está aí disponível também para fazer esse onboarding de forma personalizada de acordo com o seu site, tá? E de acordo com a sua necessidade. Até mais, gente. Vejo vocês por aí.